Oiê, então, me perguntaram uma vez na caixinha dos stories como que aflorou minha mediunidade. Eu falei, cara, eu não gosto desse termo aflorar porque para mim veio através de muita dedicação. Não foi uma coisa que eu nasci com isso, né? Não foi uma coisa que aconteceu, né? Estava lá fazendo uma pose de yoga e aconteceu, e aí eu, né, veio um download e agora eu ganhei essas habilidades. Não, gente, eu não via nada, eu não sentia nada, eu não tenho história sobrenatural na infância, sabe aquela coisa, minha avó veio dar tchau pra mim, apareceu uma fada no meu quarto. Não tem, não tem. Minha infância foi muito comum, com muito braço quebrado e muita batida de cabeça. Mas desde muito novo eu sempre fui apaixonado pelo divino. Então, assim, sempre me encantou histórias de santos, sempre me encantou essa relação que essas pessoas tinham com Deus ou com o sobrenatural. E aí eu comecei a estudar, né? Eu comecei a estudar primeiro pela Wicca, né? Pela magia natural, que foi uma febre, né? Não foi nada especial. Isso foi uma febre aí. Eu sou dos anos 90, então todo jovem dos anos 90 vai lembrar da banca de jornal que tinha aquela revista semanal ou quinzenal, que era a revista Wicca, que eram uns livretinhos assim, com vários temas, e eu comecei a estudar oráculos. Por quê? Porque para mim essa ideia de você conseguir conversar com o sobrenatural era muito lindo. E isso começou com os santos católicos. Depois, quando eu comecei a ir para a espiritualidade, me encantava as pessoas que conversavam com os guias. Mas para mim era um negócio muito distante. Era um negócio assim, você tinha que ser muito escolhido para conseguir fazer isso. E aí eu fui estudando, né? Comecei a estudar isso. E estudei por um bom tempo, estudei oráculos, né? Então eu estudei runas, eu estudei o tarô. Naquela época, o Lenormand, né, o baralho cigano veio bem mais tarde, veio faz pouquíssimo tempo dentro dessa linha do tempo aí. Eu sou bem novinho em baralho cigano. Aprendi a jogar búzios, não da forma tradicional, eu aprendi com a Mônica Bonfiglio, o método dos búzios esotéricos. Ela ainda dá curso, ela tem livro sobre isso, mas enfim, na época tinha um portal do Terra, que assim, era aquela época da internet depois da meia-noite, sabe? Porque durante a semana eu pagava para entrar na internet por minuto. Então ela tinha um portal no Terra e eu aprendi a jogar búzios, né? Fiz os meus búzios, comprei o kit de búzios, raspei eles. Eu tenho um kit com ele raspado, com ele não, ainda tenho. Fiz as argolinhas da Mônica Bonfiglio. Então eu queria conversar com o divino. Essa foi minha grande motivação. Eu nunca fui uma pessoa que falou, eu vou estudar magia para trazer um amor, vou estudar magia para trazer prosperidade. Nunca foi esse meu ponto. Eu nunca tive tanto interesse em manipular a realidade, mas sim em conversar com o divino. Eu queria saber o que o divino pensava e o que o divino estava preparando. E durante muito tempo isso foi pelos oráculos, tá? Quando eu fui ficando mais velho, isso aí na faixa ali dos 18 anos, 17, 16, 17 anos, e eu comecei a me interessar muito por cura. E aí eu comecei a estudar cura, foi quando eu fui fazer minha formação em terapeuta floral, foi quando eu comecei na formação a minha formação de terapeuta floral foi um divisor de águas para mim, porque eu conheci um grupo de pessoas aqui da minha cidade que também trabalhava com isso, e eles estavam muito na pegada do concurso em milagres. E aí veio essa coisa de estar junto com o Espírito Santo, ter o Espírito Santo como professor. E aí eu falei, e eu achava o máximo, porque tinha um pessoal muito conectado mesmo, gente. Tem uma história. Esse vídeo vai ser longo. Tinha uma história. Tinha uma vez que a gente estava fazendo um grupo de meditação, porque, enfim, a Sueli, que era professora, ela decidiu que ela ia passar um ano todo dia de manhã meditando. Então, às 7 horas da manhã, ela ia lá para a sala dela, quem quisesse podia ir, e a gente meditava com o Espírito Santo. Eu não fui em todos, né? Enfim, eu era um jovem que saía, que festava, enfim, não tinha toda essa disciplina, mas às vezes eu ia. E eu achava o máximo, porque, por exemplo, teve uma vez que eu tava meditando, eu tava entediado, e aí eu fechei os olhos, e aí eu falei assim, quer saber, deixa eu ver o que as pessoas estão pensando. E aí eu em uma, eu vi um cenário, eu em outra,
eu vi outro cenário. Aí eu fui em uma, vi uma porta de ferro assim, ó. Pô! Terminou a meditação, a moça da porta de ferro olhou pra mim e falou: é feio espiar. Eu queria aquilo, era isso que eu queria. Eu não conseguia entender na época que o fato de eu estar indo na cabeça da pessoa e vendo o que ela tá vendo, que eu tava tendo uma experiência. Porque pra mim era uma coisa meio. Ai, só tô imaginando. Mas eu queria ter aquilo. Ela sentiu que eu tava tentando ler a energia dela e a coisa. E aí ela sentiu e depois ela veio. É feio espiar. Então, esse pessoal me contava histórias de experiências espirituais, de experiências de conexão, que era o que eu queria ter, né? Então, eles começaram a trazer a ideia de que aquilo era possível, né? Mas ainda era um negócio muito distante. Aí eu fui fazer minha formação de Reiki, e aí eu, né, nessa jornada aí, eu encontrei um livro que é muito bom, por sinal, se você trabalha com cura, que é da Diane Stein, a mesma criadora da mesma autora do Reiki Essencial, que chama Cura Psíquica com Guias Espirituais. E esse livro foi um divisor de águas para mim. Por quê? Porque nele ela falava como entrar em contato com seus guias. E eu nunca tinha feito isso, né? E foi uma experiência incrível. Eu lembro que eu lembro até hoje, assim, o movimento. Eu tava no meu quarto, eu tava lendo, e aí eu li todo o processo. Como meu quarto tinha uma questão com a janela que não dava para ficar escuro. Então eu corri pro quarto dos meus pais, fechei tudo, né? Fiquei deitado na cama e comecei a chamar os meus guias. E eles começaram a aparecer, né? Eu ouvia eles, né? Ouvia com o ouvido? Não, ouvia como uma voz na minha cabeça, mas era muito claro que não era eu pensando, era muito claro que era um outro ser se comunicando ali. E isso foi mágico, assim, eu tinha uma guia que chamava Tayla. Eu acho que ela era mais presente, a Tayla e o Ion, foram os que mais eram presentes, assim. Então, a Tayla, ela trazia muito energia de viver, então a gente ia e a gente dançava junto, então tinha festa na universidade, a gente dançava junto, era uma experiência muito rica. E tinha o Ion, que era mais sério, que era mais bravo, que era mais centrado, ele me dava mais bronca. E daí abriu uma porta, porque eu fiquei encantado, meu Deus, é isso, eu quero conversar com meus guias, eu quero trocar com meus guias. E eu ficava falando o dia inteiro com eles, eu ficava trocando o dia inteiro com eles, né? Alguns eram mais alegres, outros eram mais bravos. E aí eu me esbarrei com outro livro que agora tem em português, que chama Consulte Seus Guias, da Sônia Choquette. Na época não tinha, foi um trabalho achar esses livros, porque não tinha internet. Gente, vocês têm que lembrar que a internet hoje não existia em 2010, tá? Eu. Perdão, gente, não vou gravar de novo. Não existia em 2010. Em 2010 a vida era outra. Então eu achava o livro, mas não tinha como comprar e-book, não tinha nada. Por sorte, eu achei esses livros no estante virtual. E eu comprei. Consulte seus guias. No caso é Ask Your Guides, né? Que era o livro em inglês. E outro mundo se abriu, porque é um livro só sobre guias, é um livro só sobre como os guias estão aqui para te ajudar. E isso foi simplesmente mágico para mim, porque eles trouxeram essa questão dos guias de uma maneira muito mais leve do que eu conhecia aqui, porque aqui existia sempre para mim, tá? Não, não é uma crítica à religião, mas toda vez que eu ouvia mentor, parecia uma coisa muito séria, muito fechada. E, e aí não sei, não cabia. E nesse livro ela falava desses mentores, desses professores que são mais rígidos, né? Mas também falava dos guias da alegria, também falava dos corredores, que são guias que ajudam a gente a encontrar coisas. Então ela trazia um repertório de seres que, 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 que trazia essa magia. Eu falei, cara, eu achei, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Ah, e nesse meio do caminho estavam os anjos. Mas aí, gente, anjo era um negócio muito distante na minha cabeça. Era muito distante. Era como se
eu não fosse bom bastante para os anjos. Eu acho que sei lá, para mim ia entrar em contato com os anjos, apesar de eu meditar e de eu pedir ajuda, de eu pedir proteção, é, né, e eu conversar com meus guias e tal, a primeira coisa com os anjos é que para mim, para eu conseguir acessar eles de fato na minha cabeça, eu tinha que ser completamente puro, virar uma beata, vestir tudo de branco, só comer salada de alface, e aí eu estaria puro o suficiente para entrar em contato com os anjos. Então, para alguém que na época bebia, né, que bebia bastante, eu já vivo menos, na época eu bebia bastante, né? Depois teve uma época que eu parei de beber, enfim, bebida é outro rolê. Mas enfim, para alguém que tinha uma vida completamente normal, né, de beber, de sair, de ir pra festa, anjo para mim era um negócio lá em cima, nada para mim. E até esse contato com os guias, apesar de eu conversar com eles, eu não senti essa confiança de conseguir, por exemplo, transmitir uma mensagem deles para outra pessoa. Eu sentia que era uma relação minha com eles que fazia sentido para mim, mas eu não sentia que eu, por exemplo, poderia chegar para alguém e falar assim: olha, vamos perguntar para o meu guia o que que ele acha dessa situação. Isso não, era eu e eu, sabe? Então, apesar de eu receber resposta, era muito parecido com as pessoas que são devotas de algum santo. Elas rezam, elas pedem ajuda, às vezes elas sentem essa confirmação, mas elas não se sentem confiança em trazer isso para frente, né? E aí, meu Deus, que história, né? Eu tô puxando aqui na cabeça. Falei, meu Deus, que jornada que eu passei. E só que eu gostava de anjo. Eu gostava de anjo. E, e eu tinha vários bloqueios aí com isso. Então acho que eu tinha essa questão da pureza. Eu tinha essa questão, eu sou muito racional, então tinha sempre essa questão de ser meio doido, porque de alguma maneira, gente, carta, reiki, floral é uma coisa super aceitável. Recebo mensagens de seres espirituais e quero falar elas para vocês, é mais complicado. Pelo menos na minha cabeça a percepção das pessoas sobre esse tema era, né? Então assim, e aí eu comecei a estudar anjo, né? Os anjos iam, voltavam, eu comecei a estudar anjos e eu comecei a ficar muito apaixonado por eles, né? Então eu entrei num grupo, né? Um grupo do Kyle Gray, que é um professor britânico, e, e comecei a estudar. E aí eu comecei a entender que os anjos eram próximos. Eu comecei a entender que assim como meus guias estavam disponíveis, os anjos também estavam disponíveis. E aí eu fui trabalhando essa sensação. E, e isso foi muito importante para mim, porque eu comecei a entender que os anjos não são tão diferentes dos guias. Trabalham um pouco diferente, eles têm experiência, é uma experiência levemente diferente, anjo e guia, tá? Mas que a acessibilidade, ela tá aí, né? E, e aí, ponto. Esse é o fim da jornada da comunicação. Tá? Então foi aí que eu senti que, beleza, eu consigo conversar com anjos, guias, deuses antigos. Quem eu quiser falar, eu chamo e a pessoa vai estar ali, né? Foi isso que eu aprendi e que eu comecei a sentir. E aí o que aconteceu? Aí começou a minha jornada como leitor, né? Não, porque eu comecei a falar, tá, eu quero, como que eu trabalho com isso? Eu entendi que eu tenho isso pra mim, mas como que eu divido isso com outras pessoas? E eu sempre senti que tinha um link que faltava. Nossa, vou entrar em outra pergunta que fizeram nos stories. Eu sempre senti que faltava um link, que faltava uma coisinha ali que eu não sabia o que era e que eu precisava estudar para encontrar. Que é essa ideia de que vai aparecer alguma coisa, que você vai encontrar alguma coisa que vai fazer você se sentir 100% confiante e 100% conectado. Por quê? Porque eu senti essa confiança para mim. Então, quando um guia falava alguma coisa para mim, eu acolhia. Quando um anjo falava alguma coisa para mim, eu acolhia. Mas eu não sentia essa confiança de ler para outra pessoa. Porque eu não tinha tanta certeza daquilo. Você entende? Soava para mim, mas eu não tinha essa coragem, esse movimento. E aí eu sempre fui buscando e sempre fui, né, tentando encontrar mais e mais para ter mais certeza, para ter mais confiança, para ter mais clareza. Até porque, como eu sou muito racional,
né? Então eu sou muito racional, eu tenho um lado racional muito forte. Eu tinha medo, porque eu via algumas canalizações, eu via algumas pessoas falando, e eu falava, cara, essa pessoa tá se iludindo. Isso aqui é puro coisa da cabeça dela. Ela tá delirando ali nas mensagens que ela tá recebendo. E eu tinha esse medo de estar delirando. E eu acho que muita gente tem, sabe? Essa coisa de, eu recebi, faz sentido pra mim, mas eu tenho medo de ser. Assim, eu aceito que é verdade, mas no fundo tem uma desconfiancinha. Eu tava nesse processo, né? Ao ponto de não sentir confiança de falar, de entregar pra outra pessoa isso. E aí, aconteceu assim uma coisa muito mágica. Para mim foi um grande presente mesmo. Porque nessa época, né, enfim, gente, e pensa todo esse caminho, ele foi muito pavimentado assim com muita dificuldade, porque assim, não que eu passei uma dificuldade financeira, meus pais sempre me deram muito suporte para as coisas assim da vida, sabe? Roupa, comida, casa, mas tudo que eu queria estudar era o meu dinheiro. E eu não sei porque eu gostava de livro gringo, eu gostava de curso gringo. Então era muito difícil, assim, porque né? Qualquer curso é US$ 100, US$ 100 é R$ 500. Então, era muito difícil isso, né? E aí eu queria, assim, um sonho meu, era fazer uma formação com a Dorin Virto, que ela é o grande nome dos anjos. Então, eu já tinha estudado com o Caio, e eu falei, cara, eu quero estudar com a Dorin, eu preciso. Só que nesse meio do caminho, a Dorin virou evangélica. Por algum motivo, ela renunciou tudo, ela parou tudo, largou tudo. Hoje você nem acha livro dela mais para comprar em EPUB, em coisas assim. O que você tem é o que o pessoal plagiou e tá rodando ainda, porque foi tudo tirado. E então ela parou de dar o curso. E eu falei, cara, eu queria tanto fazer esse curso. E aconteceu um negócio muito incrível, assim, para mim foi um grande presente do universo, porque do nada, veio um rapaz de Portugal, me mandou mensagem no Facebook e falou: Oi, Daniel, tudo bom? Eu vejo que você gosta de anjos porque a gente tá em grupos, né, do Facebook sobre isso. Você fez o curso de terapeuta angelical da Dorin? E eu falei, não fiz. Eu queria muito fazer, mas não dá mais. Ele falou, então eu vou te mandar. Cara, aquilo, eu acho que ele nem sabe o quão aquilo foi uma confirmação pra mim. Porque veio numa hora que eu tava em dúvida, eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu sigo só como psicólogo, eu coloco essa parte espiritual como um outro braço, né? Porque eu não misturo as duas coisas, são duas coisas separadas pra mim. Mas é isso que é para eu fazer, não é para fazer. Eu sentia falta de ter a formação que o ATP, né, o Angel Therapy Practitioner, praticante de terapia angelical, para mim era o curso. E eu, na minha cabeça, eu jamais conseguiria fazer. Então, sempre sentia que faltava essa coisa. E assim, foi um presente. Foi um presente, de verdade, assim, porque veio na hora certa, veio no momento certo. E, e foi entregue, assim, ó, tá aqui. É teu, né? E quando eu fiz isso, cara, foi surreal. E sabe por que foi surreal esse curso? Ele não foi surreal porque ele me ensinou alguma coisa nova. Ele foi surreal porque eu já sabia tudo que estava nele. E isso mudou aqui dentro de uma maneira, porque eu já sabia tudo. Então eu fiz o curso mais foda que existe
sobre um tema, pelo menos dentro da linhagem que eu sigo, enfim, anjos são temas muito amplos, mas assim, dentro da linhagem que eu sigo e do que eu ensino é o curso. E eu sabia. E eu falei, ok, eu tô pronto, eu sei, né? E isso curou essa sensação de que eu precisava saber mais, sabe? Isso fez com que eu conseguisse entender que eu estava pronto. E também me fez conseguir entender que eu sempre vou ter medo. Eu sempre vou ter medo durante a leitura. Eu sempre vou ter medo de abrir a boca e falar. Né? Esse trabalho de passar por cima desse medo é o que a gente vai construindo com a nossa prática. Mas, enfim, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso para dizer que isso é uma construção. De duas maneiras. Né? Habilidades espirituais, dons espirituais são habilidades que são construídas. Ponto 1. Tá? Toda essa história é para chegar nisso. Então você precisa se você não precisa ser escolhido lá do plano espiritual. Você pode decidir seguir esse caminho. Você pode escolher. Ah, Daniel, mas não tem sensibilidade nenhuma. Gente, peguei aluno de curso que me falou que não tinha sensibilidade nenhuma, tava fazendo leitura maravilhosa. Você entende? Então, assim, é uma escolha. Você escolhe se colocar ali. Ponto 2. Ponto 1. Não existe essa coisa, veio desde a infância. Não, você pode escolher seguir esse caminho. Ponto 2. Dons e habilidades espirituais são naturais. E é o nosso direito clamar por eles, é o nosso direito ter eles. Você não é uma coisa que você... Não é uma coisa especial. É uma coisa decidida. E é natural. Ah, Daniel, mas eu quero ser muito bom. Ser muito bom exige muita prática. Mas ninguém precisa ser escolhido para desenhar. Você pode desenhar. E se você se dedica, seu desenho fica bom. Sabe? Enfim, acho que eu tô indo para muitos braços. Tem muita coisa para falar sobre isso. Mas para mim esse é o ponto, gente. É uma decisão. Foi uma decisão para mim. É uma decisão para algumas outras pessoas. É um prazer enorme dar o curso que eu dou sobre anjos, que vai ter agora, né, em novembro, dia 12 e 13 de novembro. É um prazer enorme dar esse curso, porque eu tô passando o que eu aprendi, e eu tô passando o que eu mais gosto do que eu aprendi. E com algumas técnicas mais pedagógicas, né? Porque a hora que vocês vão lá, vocês fazem leitura, fala, cara, não tô pirando, não é coisa da minha cabeça. Entendeu? Me conectei com a energia da pessoa, vi um gato creme rolando no chão. Aí eu falo, tô vendo um gato creme rolando no chão. A pessoa, eu tenho um gato creme que adora rolar no chão. Aí a pessoa, sabe? Depois eu vou falar sobre isso. Essa é a técnica, a pedagogia do curso. Mas enfim, não comecei vendo coisas na infância, nunca tive, tá? Na verdade, eu tive pouquíssimas experiências espirituais espontâneas, assim, tipo, estava lavando louça quando? Nunca, né? Tudo que eu fiz foi porque eu me dediquei a isso, foi porque eu me dediquei a esse caminho. E a grande dificuldade, né? Porque se a gente pegar, são 20 anos, né? 12 anos, 32 anos, são 20 anos estudando. A grande dificuldade era esses bloqueios internos, porque hoje eu entendo que a espiritualidade é simples. Se eu quero conversar com meu guia, eu preciso chamar ele e falar com ele. Se eu quero conversar com meu anjo, eu preciso chamar ele e falar com ele. Se eu quero receber essa informação, se eu quero que ele me responda, eu preciso estar aberto para receber. E ajudar a pessoa a estar aberta para receber a mensagem dos anjos. E mais do que ajudar a pessoa a se abrir, ela entender que ela de fato está recebendo uma mensagem, quebrar os bloqueios que fazem a pessoa de fato entender que ela está recebendo uma mensagem, é a coisa mais divertida para mim do curso. É a coisa mais incrível. Tem as cartas, o pessoal gosta, é divertido ler carta, mas a comunicação direta é assim o meu xodó, e é o meu xodó desde muito, muito cedo.
E acho que é isso. Ficou grande e tá tudo bem. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, estou à disposição, tá? Tanto sobre a minha história, sobre como processo, sobre o curso, sobre desenvolvimento de intuição. Se vocês quiserem conversar, estou aqui, tá bom? Um beijo, pessoal.